Temos no slide seguinte a questão da divisão pelo quociente parcial e vamos olhar para esta forma de trabalhar. Reparem como é realizado o algoritmo tradicional. Temos 1245 a dividir por 24. Notem que este algoritmo foi trabalhado com o meu filho mais novo. Ajudou-me aqui a resolver este problema. Eu multiplico 5 primeiro por 24, obtenho 120, subtraio 120 ou 124, obtenho 4, baixo 5, depois multiplico 1, subtraio, obtenho 21 e agora, se quero continuar, se quero ter uma divisão exata, tenho que pôr o 0 das décimas, baixo o 0 das décimas, multiplico 8, ainda não pus a vírgula, mas a vírgula já está no lado do divisor. Continuo a fazer a multiplicação, vou baixando zeros até obter o resto de 0 e depois vou contar o número de vírgulas, neste caso que são 3, que corresponde ao número de casas que estão para cá da vírgula, isto é, correspondem às décimas, centésimas e milésimas, e tenho que marcar o mesmo número de casas no resultado, no quociente. Neste caso é o 8, o 7 e o 5 e a resposta é 51,875. Já no slide seguinte temos a comparação entre aquilo que é o quociente parcial e o algoritmo de quocientes parciais e o algoritmo de divisão, o algoritmo tradicional e o algoritmo de divisão por quocientes parciais. Se olharem para as diferenças, aquilo que nós verificamos é que as etapas são semelhantes. A única diferença, neste caso, é a forma como nós vamos representando os quocientes parciais, que no final são somados. Na verdade, o que nós aqui estamos a fazer é a dividir a pouco e pouco e vamos representando essas etapas da divisão. Portanto, multiplicamos primeiro 50 por 24, reparem que já não estamos a multiplicar 5, estamos a multiplicar 50, que vai dar 1200, subtraímos ao número todo o valor que nós obtivemos, que é 45, depois multiplicamos 1 por 24, subtraímos, e agora observem esta transformação. Uma vez que nós colocamos a vírgula, identificando de facto a operação que estamos a realizar, estamos a dividir 1,8 por 24, vamos ter que multiplicar por um número que é menor que 8, menor que 1, para obter um valor menor que 24. Reparem, no exemplo eu tinha como resto 21,0 e fui ter que multiplicar por 0,8 para obter o valor 19,2. Reparem que eu parece-me que me enganei ali, escrevi 13,2, mas não é 13,2, é 19,2, porque 8 vezes 24 dá 19,192 e portanto 80 vezes 24 dá 1920 e 0,8 vezes 24 dá 19,2. O mesmo se passa para os outros exemplos seguintes. Na verdade, o que eu estou aqui a fazer com os quocientes parciais é trabalhar com os números exatos, os números reais. E estou sucessivamente a adicionar no final o resultado ao quociente final. O resultado é o mesmo. Tenho aqui outro exemplo, agora com a divisão inteira, com o resto, e reparem que a forma de trabalhar é relativamente semelhante. Olhemos agora para alguns factos matemáticos que ajudam no cálculo mental, no raciocínio multiplicativo. Bom, os dobros das metades, multiplicar por 1, por 10, por 100, por 0,1, por 0,01, por 0,01. A decomposição do número, temos 125 vezes 6
é o mesmo que 100 vezes 6 mais 20 vezes 6 mais 5 vezes 6, como está exemplificado mais ou menos em baixo. Conhecer os quadrados perfeitos, 7 vezes 7, 6 vezes 6. No caso de cima, 12 vezes 7 é igual, bom, utilizando os dobros metades, 6 vezes 7 é igual a 7 vezes 6, que é 42, 6 vezes 6 é 36, mais 6 é 42, utilizei os quadrados perfeitos, e agora multiplico o resultado, dá-me 84, através dos dobros metades. Conhecer a tabuada, é óbvio, eu posso e devo saber quanto é que é 6 vezes 7, só vou recorrer aos dobros se naquele momento quiser confirmar que é de facto 42, e os amigos do 10, do 100 e do 1000 também ajudam bastante. Olhamos agora finalmente, estamos quase no fim, para as situações problemáticas para o cálculo combinatório. Este exemplo, apesar das setas estarem um pouco apagadas, nestes dois exemplos verificamos duas formas diferentes de representar os resultados de um cálculo combinatório. O primeiro é em árvore, e no caso das bandeiras o que nós temos é a representação que não precisa de ser feita assim, logicamente pode ser feita através de cores e desenhos, mas eu coloquei nos slides com letras porque é mais simples. O V corresponde ao vermelho, o AZ é azul e o AM é amarelo, e o que nós fazemos, ou o que eu faço, é representar em árvores diferentes combinações possíveis de bandeiras, tendo em conta a posição das cores. Verificamos que elas são 1, 2, 3, 4, 5, 6. A primeira vermelho, amarelo, azul, depois vermelho, azul, amarelo, depois pego um azul primeiro, azul, amarelo, vermelho, azul, vermelho, amarelo. Finalmente pego o amarelo primeiro, amarelo, vermelho, azul, amarelo, azul, vermelho. Em baixo temos a mesma uma situação diferente, mas agora em tabela. A tabela também permite perceber que existem, no caso, 6 formas diferentes de vestir uma menina ou uma boneca. Situações problemáticas em que para a multiplicação com mais do que 2 fatores. Neste exemplo, todas as quartas-feiras o António carrega 5 grelhas com 12 garrafas de sumo na carrinha, 4 garrafas carrega ao fim de um mês. Cada grelha tem 12 garrafas, naturalmente multiplicamos 5 vezes 12, obtemos um número de garrafas que ele carrega cada dia, cada quarta-feira. Como um mês tem 4 quartas-feiras, multiplicamos esse resultado por 4. Esta forma de tornar mais complexo o problema, fazendo com que haja uma multiplicação adicional, é o exemplo que eu queria deixar aqui para entenderem que também este tipo de situações problemáticas são importantes lançar em contexto de sala de aula. Avancemos para o slide seguinte, na qual fazemos finalmente uma síntese dos diferentes sentidos da multiplicação. O documento que vocês têm no slide é um documento retirado de um livro que vocês têm, está disponível no Dropbox, e eu chamava a atenção para os diferentes linhas e especificamente para a coluna do modelo. Na primeira coluna temos aquilo que se chama um modelo linear. Estando nós a multiplicar, constatamos que quando fazemos a adição sucessiva, ou seja, estamos no primeiro nível de aprendizagem do raciocínio multiplicativo, portanto, o nível por contagem, estamos a adicionar sucessivamente, e essa representação ainda é uma representação linear. Já na segunda linha, verificamos que estamos a trabalhar com um modelo em estrutura retangular. Ora, nós associamos esse modelo ao nível por contagem do raciocínio multiplicativo e verificamos que nesta situação há um convite explícito para que os alunos utilizem o sinal de multiplicação, apresentando exemplos e situações problemáticas onde este modelo retangular
é evidente. Avançando para a outra situação em que temos uma estrutura tridimensional e que tem a ver com o exemplo que foi apresentado há pouco. Neste caso, o contexto é empilhar embalagens e tenho uma figura que mostra esse contexto. As outras duas linhas que correspondem ao sentido proporcional e o cálculo combinatório são dois aspectos que já foram falados também em slides anteriores.